Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar da grande vitória do Paris Saint-Germain em Munique sobre o Bayern. Então solta a vinheta aí e bora pro vídeo. Fala galera, antes de começar, eu queria pedir pra galera aí, então, a gente tá começando a ter um crescimento do canal, eu queria pedir pra galera deixar um like nesse vídeo, fazer inscrição no canal, fazer os comentários a respeito dos assuntos que a gente está falando aqui, se vocês acharem bacana, beleza? A gente vai, a partir de agora, com a volta dos estaduais, de alguns estaduais, né? Com o início da fase de grupos da Libertadores e essas fases mais agudas da Champions League, a gente vai ter muito mais conteúdo aqui no canal a partir de agora. Então, galera, vamos começar o vídeo então falando um pouco dos dois times, né? O jogo deixou muito claro que existe uma disparidade entre as equipes que é muito grande. O Bayern de Munique estava desfalcado ali do Lewandowski e do Gnabry, né? Quando começou o jogo. E além disso, logo no início do jogo teve ainda uma contusão do Goretzka. Isso aí vai ser meio que equalizado, né? Meio que igualado, porque o Marquinhos também, né? Acabou machucando ainda no primeiro tempo. Mas assim, o time estava com basicamente o melhor jogador do mundo e o segundo melhor jogador do time fora. E mesmo assim conseguiu fazer uma imposição absurda sobre o time do Paris Saint-Germain. Aí vai falar assim, porra, o Paris ganhou o jogo, né? Mas de que jeito, né? Estou aqui com as estatísticas aqui na minha tela. Foi basicamente o seguinte. Em relação à posse de bola, até que não foi um massacre tão gigantesco igual a gente poderia ver, em alguns casos o Barcelona com 70%, ou mesmo o Bayern de 75% de posse de bola. Mas vamos dar uma olhada, por exemplo, nas finalizações. O PSG finalizou 6 vezes contra 31 do Bayern de Munique. As finalizações no gol foram 5 contra 12 do Bayern de Munique. Então, assim, basicamente o Paris chutou 6 vezes a gol, 5 delas foram no alvo e 3 delas entraram. Então, mais ou menos ficou equilibrado. Assim, podemos dizer o seguinte: o Bayern tem o melhor time do mundo, mas muito possivelmente o PSG tem os 2 melhores jogadores do mundo, né? E os dois brilharam hoje. Não com um jogo de muita imposição, mas é aquela situação. Quando o craque pega a bola, ele acaba decidindo o jogo. E Neymar e Mbappé hoje decidiram o jogo sem dúvida nenhuma. O placar foi aberto há 3 minutos, né, do primeiro tempo. Só conferir aqui, para não falar besteira. Exatamente, 3 minutos do primeiro tempo. O Neymar pega uma bola até um pouco estranha, né? Porque o time do Bayern de Munique que faz uma pressão muito grande no adversário que está com a bola, e hoje fez de novo, meio que vai se afastando enquanto o Neymar está com a bola. Ele começa a carregar ali perto do grande círculo, né? Perto ali do meio de campo. E ele vai carregando essa bola e ninguém vai chegando. Pelo contrário, eles vão se afastando. E com isso o Mbappé vai abrindo um pouco pelo lado direito. Não pela lateral direita, né? Mas um pouquinho mais pela direita em relação à grande área. O Neymar chega num determinado ponto que ele tem 2 opções. Ou ele vai bater para o gol, mais ou menos ali perto da meia-lua, né? Perto da grande área, ou então ele tem a opção de soltar o Mbappé. E é nesse momento que os zagueiros do Bayern de Munique vêm para tentar dar o bote, e o Neymar só tem um trabalho de empurrar a bola para o Mbappé, que fuzila o Neuer, né? No primeiro gol. Muita gente, eu até escutei na transmissão da TNT que a galera achou que foi falha do Neuer. Eu achei que foi uma cacetada, não tinha o Neuer fez o que podia ter feito. O chute foi muito forte, o Mbappé pega muito bem na bola, normalmente pegou novamente dessa vez. E acabou abrindo o placar pro PSG. Depois a gente tem um período ali, depois desse primeiro gol, né? Que foi uma pressão absurda do Bayern de Munique. Parecia aquele jogo, sabe aquele jogo de Libertadores que seu time tá ganhando no segundo jogo? Por uma diferença de um gol. E aí, se o adversário fizer, vai para os pênaltis. E aí, seu time se retranca todinho e fica ali só espanando bola, cortando, jogando para escanteio, tirando para lateral. Foi basicamente isso que aconteceu. E a gente não está falando dos acréscimos do jogo. Foi, tipo, nos 5 minutos do primeiro tempo, essa situação já começou a acontecer. E acontecer até o final do primeiro tempo. Então, foi uma pressão absurda do Bayern de Munique.
e colocou em prática a superioridade do time em si. O time do Bayern de Munique tem uma coesão, uma capacidade de ocupação de espaço que é impressionante. Parecia que os caras estavam completos e jogando assim, contra ninguém. Porque o time do PSG ficou acuado basicamente o primeiro tempo inteiro e tomando pancada, espanando bola, mas até conseguiu se sustentar até um determinado ponto do jogo. Aí a ironia do negócio, né, do futebol. O Bayern de Munique ele é um time que toca a bola até onde não der mais. Quando não tem mais nenhuma opção de toque, eles vão lá e chutam. E aí acabou que o gol veio de uma bola aérea, né? Veio uma confusão, uma bola meio esquisita, sobrou pro Pavard, que é um ótimo jogador. Veio pela lateral direita e fez o cruzamento, né? Detalhe, a gente não chegou a falar do gol do Marquinhos, né? O Marquinhos faz o segundo gol depois de um escanteio, mas não foi um escanteio que foi cobrado direto na cabeça do Marquinhos. Foi cobrado escanteio, a zaga tirou, o Bayern de Munique estava todo saindo. O Neymar pegou a bola e esticou pro Marquinhos, o passe espetacular, do calibre até eu diria do passe que o Kroos fez pro Vinícius Júnior ontem, né? E acabou achando o Marquinhos, que dominou e bateu como se fosse um atacante. O Marquinhos tem muita categoria, né? Principalmente para um zagueiro. E acabou fazendo o segundo gol, que era um placar muito exagerado. O PSG o Bayern de Munique amassava o PSG, mas não tem como negar que a efetividade do Paris Saint-Germain foi gigantesca, né? Quer dizer, naquele momento era a segunda bola que o time tinha chutado para o gol e acabou convertendo o segundo, né? Voltando então à situação do gol do Bayern de Munique, a gente meio que atropelou as coisas, né? Mas voltando ao gol do Bayern de Munique, foi um cruzamento então do Pavard na cabeça do Choupo-Moting. A essa altura, o Marquinhos tinha saído, ele fez o gol e saiu. Sentiu alguma coisa, que até agora não ficou muito claro o que foi a contusão dele, mas ele saiu contundido. E naquele momento ele estava ganhando todas as bolas aéreas, independente de quem fosse o adversário. E foi justamente numa bola aérea que saiu o gol do Bayern de Munique. O Pavard cruzou, o Choupo-Moting cabeceou sozinho. Quem foi fazer a função de zagueiro foi o Danilo Pereira, que estava no primeiro momento jogando como volante, e com a saída do Marquinhos ele foi recuado. O Danilo está um pouco à frente do Choupo-Moting, que não sei se foi uma qualidade de posicionamento do Choupo-Moting ou alguma coisa assim, mas o fato é que ele estava sozinho e cabeceou para dentro do gol do Navas até com uma certa facilidade. O primeiro tempo acabou com esse placar de 2-1 pro PSG, mas falei aqui do Navas, a gente precisa destacar. O Neymar deu 2 assistências, o Mbappé fez 2 gols no jogo no final das contas, mas para mim o melhor homem em campo, sem dúvida nenhuma, foi o Keylor Navas, que ali naquela altura ali, antes do PSG fazer o gol, ele tinha feito pelo menos umas 4 defesas que foram chutes de dentro da área do Bayern de Munique. E assim, defesa difícil, a bola muito próxima ou bola no canto. Então o Navas, no geral, ele foi espetacular, mas no primeiro tempo foi um negócio de maluco a quantidade de bolas que ele pegou. Mas aí no final das contas o primeiro tempo terminou 2-1 pro PSG, com uma pressão muito grande do Bayern de Munique, mas o PSG conseguiu se sustentar até esse momento com a vantagem, né? Começou o segundo tempo e o Paris Saint-Germain fez logo uma alteração. Ele tirou o Diallo e voltou com o Bakker. Falando nisso, a gente precisa destacar aqui. O Paris Saint-Germain tem um problema gravíssimo nas laterais. Pela lateral esquerda, né, como eu acabei de dizer, tem o Diallo e o Bakker. E pela lateral direita tem o Kehrer e o Dagba que jogou hoje. O Dagba errou tudo que ele podia ter tentado. Errou tudo. Mas no final das contas ainda ele é um cara daquele tipo raçudo e tal, acabou nenhum dos erros dele acabou comprometendo no sentido de errou e tomou um gol, mas as jogadas pelo lado direito do Paris Saint-Germain poderiam ter progredido muito melhor se ele tivesse um pouco mais de qualidade. E o Kehrer também não é nada que pudesse falar assim, o Pochettino errou de colocar o Dagba. Não, é o que tem. O Dagba e o Kehrer são mais ou menos a mesma coisa, a mesma qualidade, ou a mesma falta de qualidade, né? Mas o Paris Saint-Germain precisa olhar para isso quanto antes, para a próxima temporada, ou não sei em que momento, mas precisa dar um jeito nessas laterais. E a lateral direita, esquerda, né, é tão fraca quanto, talvez até pior.
Posto isso, o segundo tempo começou com essa alteração e eu não acho nem que teve nenhuma ligação com o fato de que o Bayern de Munique diminuiu a pressão. Talvez até pelo esforço, né, pela correria, pela intensidade absurda que o Bayern de Munique teve no primeiro tempo. Talvez no segundo começou a faltar um pouco mais de perna, pelo menos no início, né? Até ali uns 60 minutos, 15 minutos do segundo tempo, né? O Bayern de Munique meio que não conseguia exercer aquela pressão que estava tendo no primeiro. Beleza, aconteceram esses 15 primeiros minutos, num jogo meio morno, né? Ninguém oferecia tanto perigo, apesar do Bayern de vez em quando conseguir chegar com um pouco mais de intensidade no ataque do PSG. E exatamente nesse tempo, nos 60 minutos, sai o gol do Bayern de Munique. De que jeito? Mais uma vez, numa bola aérea. Dessa vez o Kimmich cobrou uma falta na cabeça do Thomas Müller. Nesse caso eu nem acho que houve uma falha de posicionamento. Eu vou preferir dar os méritos para o Müller, que é um jogador espetacular. Muita experiência, ele tem uma compreensão dos espaços do campo muito grande e acabou conseguindo se posicionar e fazer o gol de cabeça, de novo. O Bayern de Munique tem 31 finalizações, 63% de posse de bola, uma quantidade enorme de troca de passe e acabou fazendo os dois gols de cabeça, de bola aérea, né? Mas também faz parte do jogo, é óbvio, os caras têm qualidade para isso e tem que usar desse expediente para ser mais uma arma do time, né? Nesse momento, a pressão que aconteceu no primeiro tempo, eu não vou dizer que ela voltou do mesmo jeito, mas eu diria uns 70% daquela pressão, o Bayern de Munique começou de novo. E a facilidade de posicionamento que o time tem, a ocupação de espaço e a troca de passe deles são muito rápidas. Então, o time do Bayern de Munique começou aquela pressão de novo e estava até próximo, parecia próximo da virada. Aquele baque, né, que você está fazendo 2-0 e acaba tomando um empate, parecia tá complicando um pouco a cabeça do PSG. Mas aí aconteceu o mais improvável, né? O fraco o fraco lateral Bakker corta uma linha de passe do Bayern de Munique e a bola acaba sobrando pro Di Maria, que também não fez um jogo, mas assim, muito longe de ser bom, pareceu pouquíssimo. Praticamente todo o time do PSG, né? Ninguém teve uma atuação de imposição, de muita presença. Mas aí o Di Maria pega essa bola na intermediária de defesa e consegue esticar o Mbappé. Todo mundo já conhece a velocidade do Mbappé, em que pese outro detalhe. O campo, com aquela nevasca que estava caindo lá em Munique, estava muito complicado. Em alguns momentos, os jogadores que têm mais habilidade, mais velocidade, pareciam meio desequilibrados, pareciam patinar um pouco naquele terreno. Mas, de qualquer maneira, o Mbappé pegou a bola e arrancou. Tinham dois marcadores dele naquele momento, o Boateng, inclusive, já tinha entrado. E aí o que acontece? O Neymar corre para o centro, e nesse momento, o próprio Di Maria abre pela direita. Então, tem o Mbappé com a bola aqui, com a opção de soltar a bola para o Neymar ou talvez até para o Mbappé. Nesse momento que o Neymar faz esse deslocamento para o centro, ele carrega um pouco da defesa para junto dele, né? Porque tudo indicava que o Mbappé ia soltar a bola para o Neymar finalizar, mas não. O Neymar leva a defesa e nesse momento sobra só um zagueiro junto com o Mbappé. Eu acho até, inclusive, que é o Boateng. O Mbappé corta a bola um pouquinho para o centro, não é aquele corte que ele estica a bola, ele corta a bola e bate no canto direito do Neuer, que parecia que não estava nem enxergando muito bem a bola, até porque um goleiro dessa envergadura, ele não teve nem reação, só viu a bola escorrer para dentro do gol, mansa. Depois desse gol, meio que o jogo se deu uma parada, uma travada. A intensidade do Bayern de Munique parece ter esse tamanho, né, até esse ponto do jogo, que a impressão é que eles se cansaram. E o Kimmich correu demais, o Müller correu demais, já não tem mais aquela vitalidade, apesar de ser um jogador espetacular. A impressão é que o time do Bayern de Munique ficou cansado. Estava cansado nesse ponto do jogo, né? Nesse ponto do segundo tempo. O PSG fez o gol a 68, nós estamos falando de 23 minutos do segundo tempo,
E parecia que naquele momento, então, o Bayern de Munique já não tinha mais condições de ter aquele fôlego para ir buscar o empate da mesma maneira que eles fizeram quando estavam tomando o 2-0. Depois do terceiro gol do PSG, basicamente acabaram as possibilidades tanto de um time quanto do outro. O PSG ainda teve algumas possibilidades que talvez, se tivesse acertado um passe ali no meio de campo, teria encontrado o Mbappé ou o Neymar para puxar o contra-ataque. Mas acabou que, no final das contas, parecia que o PSG estava satisfeito com o resultado e o Bayern de Munique não tinha muito mais força para tentar buscar o empate. A conclusão disso tudo é o seguinte: o confronto, com certeza absoluta, está aberto. Tá aberto. Mas o resultado que o PSG fez hoje em Munique é gigantesco. Porque o time do Bayern é muito mais forte e o PSG conseguiu ganhar nas condições do gramado, com os desfalques, que é um ponto importante. Tanto Paredes quanto Verratti fazem uma falta enorme pro PSG. Jogaram hoje o Gana Gueye e o Danilo Fernandes no primeiro momento, depois o Ander Herrera. Então não dá para comparar a qualidade dos suplentes, né, para esses dois jogadores que foram desfalques do PSG hoje. Então o PSG está com uma boa possibilidade de avançar, fez uma boa quantidade de gols fora de casa, que nesse caso conta, né? Então, quer dizer, uma vitória por 1-0 do Bayern de Munique não serve, nem por 2-1. Então, o PSG tem um ataque poderoso, como eu já disse. Para mim, são os dois melhores jogadores do mundo em atividade hoje. E, assim, basicamente, precisa dar um jeito de marcar. Porque se, por exemplo, se o PSG marca um gol, ele obriga o Bayern de Munique a fazer 3. Não que seja impossível, a gente já testemunhou a capacidade ofensiva do Bayern algumas vezes, né? O Barcelona que o diga. Mas agora se tornou uma missão um pouco mais possível. Antes do confronto começar, o Bayern de Munique era muito favorito. E agora o favoritismo agora está nas mãos do PSG, que provavelmente vai adotar de novo uma tática de contra-ataque, mas agora o Bayern de Munique vai ter uma questão de urgência muito maior, porque agora está em desvantagem no confronto, e mesmo se fizer 1-0 ainda vai estar em desvantagem. Então o PSG fez uma partida que foi dominado, né, na questão técnica, questão de passes, territorialmente e tal, mas o resultado foi espetacular. E agora virou o favorito, e o confronto está muito aberto, com a possibilidade boa do Bayern de Munique, do PSG passar pelo Bayern de Munique, agora para as semifinais. Bom, galera, então era isso que eu queria falar sobre o jogaço entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, como eu disse anteriormente, que a partir de agora, com essas fases mais agudas da Champions, a volta de alguns estaduais e a Libertadores começando, a gente vai ter muito mais conteúdo aqui no canal. Beleza, galera? Então é isso daí. Valeu!